Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje. Agora são exatamente 1 hora da tarde. Deixa eu saudar você que está chegando aí para mais uma live do nosso curso de pregadores. Hoje é a nossa sexta live sobre esse tema, e se você perdeu alguma das lives iniciais, anteriores, você pode voltar aqui no canal e você vai encontrar todo o conteúdo necessário para você se aprofundar nessa questão e nesse tema, tá bem? Você é muito bem-vindo aqui, deixa eu dar uma saudação carinhosa ao pessoal que está chegando por aqui para participar com a gente. Sejam todos bem-vindos, eu espero que essas reuniões estejam ajudando você a preparar melhor seu sermão, né? Um abraço para o pessoal que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito do esboço do sermão, aquilo que você leva para o púlpito quando você vai pregar. Vimos até agora várias ferramentas, vários mecanismos, mas hoje nós vamos nos concentrar, então, naquilo que você leva para o púlpito para pregar. Para alguns, né, pode funcionar como uma colinha ali, para você saber exatamente o que você está falando, aonde você está no seu sermão, e isso, claro, pode ser muito útil para você, tá bem? Então, pegue aí uma caneta e um papel e vamos mais uma vez nos conectar aí para aprendermos juntos a respeito desse tema, tá bem? Quero mandar um abraço aqui para Lucas Cipriano, feliz sábado, Lucas, para você também. Feliz sábado, Graziano Rive, Tarcísio Barbosa, que está junto com a gente aí, Eliana Silva, do Rio Branco, no Acre, do canal da Corrida do Jair Corrêa, que está sempre com a gente aqui, Rafael Costa, Claudiane Souza, Eliane Gomes, todos sois bem-vindos aqui para mais a nossa live de hoje, tá bem? Quero convidar você a pegar aí, né, papel, caneta, e nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito do esboço do sermão. Falamos até aqui sobre os tópicos, né, 15 tópicos para a construção de um sermão, e hoje nós vamos então nos aprofundar a respeito desse esboço. Então, aquilo que eu levo para o púlpito quando eu vou pregar. Vamos dar algumas dicas para vocês, e hoje também eu vou falar sobre ferramentas que nós temos disponíveis para a construção do seu sermão. Então, você que quer construir o sermão, já falamos aqui sobre o estudo da Bíblia, né, a importância de dedicar tempo, né, ao texto que você escolheu, mas hoje vamos falar também a respeito de ferramentas que nós temos à disposição para nos ajudar nessa construção do sermão, tá bem? Antes de começarmos, então, vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos se você puder e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por podermos estar reunidos nesse sábado à tarde mais uma vez para avançarmos nesse curso para pregadores. Queremos convidar a presença do Deus Espírito conosco para entendermos as ferramentas que o Senhor deixou para nós, para cada vez mais aprofundarmos nosso conhecimento e nos tornarmos melhor na apresentação da tua mensagem. Fica com todos nós agora, oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, sejam todos bem-vindos aqui, né, a nossa sexta live desse curso de pregadores. Mais uma ou duas lives estaremos fechando esse curso. Lembrando que nós vamos ter no final da mesma um sorteio, né, de um tratado de teologia que eu prometi sortear para vocês. Faremos isso na última live entre aqueles que estão participando, tá bem? Eu quero então aqui partilhar aqui o meu PowerPoint com vocês e vamos então aqui avançar para o nosso curso de pregadores. Curso para pregadores, tá bem? Estamos falando esses dias sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E nas lives anteriores já pudemos passar por cada um desses tópicos, né? Vimos a pregação bíblica, a importância de você nascer ou deixar nascer o sermão do texto bíblico. Então, vimos pregação bíblica. Essa pregação que você faz, o texto que nasce da Bíblia, ou o sermão que nasce de um texto da Bíblia, deve sempre ter um foco cristocêntrico. Independente do assunto que você está apresentando, nós devemos ser cuidadosos em fazer sempre uma apresentação cristocêntrica do tema. Falamos sobre pregação expositiva, que é uma das formas, né, de se pregar. Falamos aqui sobre sermão textual, sermão também temático, mas estamos nos concentrando no sermão expositivo.
E falando sobre pregação segmentada, nós já falamos aqui sobre os 15 segmentos de uma pregação. Passamos um por um para ficar bem claro na nossa mente como usar essas ferramentas para melhor atender aí as nossas igrejas. O conteúdo do curso está aqui. Vamos falar então hoje um pouquinho do perfil do pregador, não da exegese ao sermão, vou falar um pouquinho de exegese hoje, e vai ficar então mais para frente um pouquinho, uma live ou duas, para a gente concluir falando sobre o perfil do pregador também. Nosso tópico de hoje, o esboço do sermão. É claro que além desse esboço, eu vou falar também sobre algumas ferramentas que a gente pode usar nesse preparo, na construção do nosso sermão, tá bem? Então vamos aqui. Eu dei tarefa de casa para todos vocês, que foi a escolha de um texto da Bíblia. Vocês estão trabalhando com o texto já há algumas semanas, né? Depois eu pedi você que lesse várias versões da Bíblia e lesse a passagem bíblica várias vezes com uma pergunta: o que está dizendo o autor? O que o autor deseja ensinar? Como isso me afeta, né? Quais as palavras-chave que aparecem no texto? Quais os personagens do texto? Ler também o contexto da passagem, quem está falando, em que circunstâncias, ler diferentes traduções da Bíblia e ler vários comentários bíblicos e também o comentário de Ellen G. White. Foi algumas dicas que eu dei para você. Hoje nós vamos falar sobre a apresentação do sermão. Até aqui, vimos a estrutura para preparo do sermão e hoje os ingredientes que compõem a apresentação do sermão, em que ordem eles devem vir. E depois vou gastar mais tempo falando sobre algumas ferramentas que podem nos ajudar em nosso preparo do sermão. Bem, a primeira coisa que vai conter no esboço do seu sermão é o título do sermão. E nós vimos aí na nossa última live, né, que esse título é a última coisa, né, uma das últimas coisas a serem escolhidas. Então, você escolhe o título por último. Essa ordem de preparo está no esboço de preparação. Eu vou falar hoje sobre o esboço que você leva para o púlpito, o esboço do sermão que você deve imprimir e deve levar, então, para você apresentar. E lá, a primeira coisa que você vai colocar vai ser o título do sermão. Já falei que ele deve ser intrigante, né? Curioso, chamativo, criativo, deve também ser curto, as pessoas devem ter o interesse despertado assim que elas ouvem o título do sermão que você vai pregar. Depois você vai colocar ali no seu esboço impresso o texto bíblico que você escolheu. Então, a sugestão é que todo sermão comece com a leitura da Bíblia. E é nesse momento que você vai ler o texto bíblico que você escolheu. Então, ele aparece em segundo lugar. Uma vez que você faz a leitura do texto bíblico, tem ali a proposição. Essa proposição, deixa eu ver aqui, essa proposição é aquela frase, lembra da frase que eu falei que a gente tem que escrever, onde a gente, nesta frase, diga tudo que a gente pretende apresentar? Então, o que eu pretendo que a minha igreja aprenda hoje? O que eu quero que ela saia daqui sabendo? Então, isso aparece na proposição. A gente trabalhou muito nessa questão da proposição. Depois vem a introdução. Então, a introdução, você vai ali fazer uma introdução ao assunto que você escolheu pregar. Na proposição, você vai ter ali uma declaração de tudo que você quer apresentar. E na introdução, você vai ter alguns minutos para cativar as pessoas a pararem para ouvir você. Eu disse também já em algum momento de que esta introdução deve ser curta e são estes primeiros minutos o tempo que você tem para fazer com que a igreja te escute. Então, é na introdução que muitas pessoas dentro da igreja, elas decidem se elas vão ouvir você ou não. Não estou dizendo que elas vão embora da igreja, elas vão ficar sentadas ali até o final do culto, tudo mais, mas se elas vão ouvir você ou não, é na introdução que muitos decidem. Então, tem que ser uma introdução bem criativa, você tem que se preocupar no preparo de uma introdução bem elaborada. Então, no sermão, você vai escrever a introdução e você deve escrever ali aquilo que você quer, os argumentos que você deseja usar. Podem ser argumentos, podem ser uma história, uma ilustração, um fato verídico. Você tem que introduzir o assunto com alguma coisa pertinente ao tema que você vai apresentar, tá bem?
E depois você vai colocar aí as divisões do sermão. Nós já explicamos aqui as divisões e também as subdivisões. Nós dissemos para vocês que elas podem ser as divisões, deveria ser de 2, 3, 4. 4 já é muito, 5 seria estourando, né? O máximo. Mas um bom sermão ele vai ter 2 ou 3 divisões. Fica mais fácil para a pessoa acompanhar a linha de raciocínio que o pregador está desenvolvendo. Se você parte do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, por exemplo. Tudo bem se você for até o ponto D, né? Agora estourando lá no ponto E, mas eu acho que 2 ou 3 divisões para o sermão estariam de bom tamanho. E dentro de cada divisão, você vai ter ali as suas subdivisões. Então, você tem a introdução e as divisões. Agora, uma coisa que você não pode esquecer é que deve aparecer aqui também no seu corpo do sermão, no esboço do seu sermão, aquilo que nós chamamos de palavra-chave, pergunta de transição e frase de transição. Tudo bem? A palavra-chave, você já sabe, ela vai aparecer nas divisões. Eu dei uma lista para vocês de palavras-chave para que vocês usem como vocês desejarem. Então, as palavras-chave, elas devem aparecer nas divisões do sermão. Tipo assim, objetivos, propósitos, situações, características. Então, são palavras-chave que eu dei uma lista para você com várias, e elas aparecem na divisão. Agora, entre a introdução e a divisão, não se esqueça que você tem que escrever aí a sua pergunta de transição e a sua frase de transição, tá bem? Ela vai aparecer dentro da introdução, ela não é um elemento à parte da introdução. Então, você põe a introdução e dentro da introdução deve aparecer a sua pergunta de transição e a sua frase de transição, tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um sermão falando sobre o apóstolo Paulo, né? E Paulo não tinha medo da morte. Ele não temia morrer. E então eu falei por que Paulo não temia a morte. Eu fiz a introdução desse sermão contando a história, né, de um poema de um escritor chileno que fez um lindo poema a respeito da brevidade da vida e de como as pessoas dão importância e se apegam à vida na hora da morte. Então, eu fiz a minha introdução com esse poema, certo? Quando eu cheguei na minha pergunta de transição, a pergunta foi: o que Paulo desenvolveu, ou descobriu, ou experimentou em sua vida que o levou a não temer nada, nem mesmo a morte? Essa foi a pergunta de transição. E aí vem a minha frase de transição. Ao longo de sua vida, Paulo alcançou 3 certezas. E estas certezas deram a ele coragem para enfrentar mesmo a morte. Então, você descobriu qual é a palavra-chave nesse esboço? É a palavra certeza. Então, são 3 certezas que Paulo alcançou em sua vida que o permitiam ter coragem para enfrentar mesmo a morte. Essas 3 certezas foram extraídas da sua última carta, escrita já da prisão de Roma ao jovem pastor Timóteo. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo. E as 3 certezas que eu abordo nesse sermão é justamente certeza da presença divina. Paulo tinha certeza de que Deus estava presente com ele mesmo na prisão. Certeza da sua recompensa. Paulo tinha claramente em mente a coroa da vida que o aguardava e certeza da missão cumprida. Então, Paulo tinha essas 3 certezas. Ele tinha a certeza de que Deus nunca o abandonaria, e nessa carta a Timóteo ele fala de várias pessoas, se não me falha a memória hoje, umas 14 pessoas que o haviam abandonado ao longo do seu ministério, mas ele tinha certeza de que Deus não o abandonaria. Paulo também tinha certeza de que ele havia cumprido cabalmente o ministério dele. Ele havia chamado lá na estrada de Damasco pelo próprio Cristo para ser um apóstolo. Ele cumpriu o seu chamado muito bem. E Paulo tinha certeza também da recompensa divina que o aguardava. E ele disse, né, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então aí eu tenho uma pergunta de transição, uma frase de transição, e eu tenho aí as minhas divisões com a palavra-chave, que nesse caso foram certezas, né? 3 certezas que Paulo alcançou. E então, depois que eu passo todas as minhas 3, 4, 5 divisões, com as suas subdivisões, eu chego então na conclusão.
2 elementos que você não pode faltar aqui. Eu podia colocar até um terceiro, né? Mas a palavra conclusão já diz. Quando você vai concluir o tema, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma breve recapitulação. Então, você recapitula aquilo que você foi apresentado. Uma vez que você recapitulou, você deve, então, fazer a aplicação. Como que esta mensagem se aplica aos meus ouvintes hoje, agora, enquanto eu prego? E, é claro, nenhum sermão pode terminar sem o apelo. Então, a minha sugestão para o seu esboço é que ele contenha esses elementos que você está vendo aqui na tela. Você tem o título, o texto bíblico, a sua proposição, você começa a introdução e dá a introdução para as divisões. Você não pode esquecer de colocar aí a sua pergunta de transição, a sua frase de transição e a palavra-chave que deve aparecer nas divisões. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, volta aqui no canal a respeito desses tópicos e você vai poder acompanhar aí o que eu já falei nesse curso, tá bem? E você tem, então, aí a conclusão com a aplicação e o apelo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui seria o meu esboço. O título, o amor de Deus, texto bíblico João 3,16. Entraria aqui a proposição, uma frase, né, que eu pretendo afirmar ou descrever tudo aquilo que eu vou abordar no meu sermão. Depois vem a introdução, e eu ligo a introdução às divisões do sermão com a pergunta de transição e a frase de transição. Nesse caso, eu coloquei aqui esse sermão em 2 tópicos, né? O amor de Deus, que tem a ver com a ação divina, em busca de salvar o homem, e a fé dos homens, que é a reação dos homens à busca divina, à ação divina. Então, é ação e reação. 2 tópicos. E depois, conclusão, aplicação e apelo. Então, esse é o esboço que você prepara para levar para o púlpito, para acompanhar você enquanto você prega. Quando você preparar um sermão e for apresentá-lo, eu queria motivar você a pregar o mesmo sermão mais de uma vez. É claro que tem gente que exagera, né? Passa uma vida com 2, 3 sermões. Mas quanto mais você prega o mesmo sermão, é claro que para públicos diferentes, em igrejas diferentes, você vai tomando mais propriedade com o assunto, ao ponto de você poder pregar e não depender mais de um esboço de um sermão, porque você já conhece todos os tópicos, todas as divisões, todas as subdivisões, como eu coloquei aqui. O tópico 1 foi o amor de Deus, e a subdivisão foi manifesto para o mundo e foi manifesto na dádiva de seu Filho. No tópico 2, a fé dos homens foi a divisão, e a subdivisão deve ser manifestada para com o Filho de Deus e deve ser manifestada para não perecermos. Tudo bem? Então, aqui estão as minhas divisões e subdivisões. Na realidade, você não leva para o público tudo que você vai falar. Você leva um esqueleto, você leva um esboço, como a palavra já diz, esboço. E esse esboço você coloca alguns ingredientes para ajudar você a não perder a linha de raciocínio, nem a sua conexão com os seus ouvintes. Tá bem? Era isso que eu tinha a falar a respeito do esboço do sermão, e eu queria agora mostrar para você algumas ferramentas para preparo do sermão. Eu vou interromper aqui a minha tela, porque eu trouxe aqui para mostrar para você algumas coisas. O que é que nós temos à disposição para nós usarmos enquanto nós preparamos o sermão? Eu tenho aqui algumas ferramentas. Por exemplo, eu tenho aqui uma concordância exaustiva da Bíblia. Essa é uma concordância de Thomas Gilbert, John Jacobs e Milton Vilela, né? Ela é da editora Vida. Você vai ter várias opções aí no mercado, mas esta é uma delas, concordância exaustiva da Bíblia. Eu vou explicar essas ferramentas, uma linguagem bem simples para você entender. E você está com caneta e papel, você pode anotar aí, né? Quando eu falo em concordância, o que é uma concordância? A concordância, eu estou falando de concordância bíblica, né? Ela vai pegar as palavras da Bíblia e vai apresentar em quais os textos que essa palavra aparece. Isso faz uma concordância. Então, qual é a funcionalidade de uma concordância? É isso, é pegar uma palavra da Bíblia e mostrar para mim em quais os textos que essa palavra aparece. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Eu abri aqui numa página e aqui está, por exemplo, a palavra, você não vai conseguir ler, né? Mas a palavra pecado.
Essa aqui é a palavra pecado que eu separei. Agora, abaixo, você vai ter todos os textos da Bíblia aonde aparece a palavra pecado. Tudo bem? Então, o que faz uma concordância? Pega uma palavra da Bíblia e apresenta todos os textos onde essa palavra aparece na Bíblia. Então, quando a gente quer aprender a respeito de um assunto, por exemplo, quer aprender sobre o pecado, o que eu faço? Eu vou agora para a Bíblia e leio todas as palavras, todos os versos onde a palavra pecado aparece. Tudo bem? Ah, eu quero aprender sobre a morte. Eu pego uma concordância e eu descubro na Bíblia todos os versos onde a palavra morte aparece. Entendeu? Eu quero aprender sobre justificação. Eu pego uma concordância e descubro na Bíblia todos os versos onde aparece a palavra justificação. Então, quando a gente fala em sistematizar um assunto, esse é o primeiro exercício. Então, quando você quer preparar um bom sermão, e, por exemplo, o seu sermão vai ser temático, você escolher um tema, por exemplo, o tema da justificação, você precisa sistematizar aquilo que a Bíblia disse sobre a justificação. Então, você descobre todos os versos através de uma concordância. E agora, qual é o exercício que você faz? Você vai lendo todos os versos e vai anotando o que esse verso revelou sobre justificação. Ah, eu escolhi falar sobre o pecado. O que esse verso falou sobre o pecado? Então, você vai começar a ler versos e você vai descobrir que pecado é a transgressão da lei. Tá? É uma descoberta que você faz lendo um verso da Bíblia. Você vai descobrir que na Bíblia existem vários tipos de pecados. Pelo menos 9 termos na Bíblia são usados para pecado. Então, pecado não é apenas transgredir a lei, tem outras coisas que são pecado. Você vai ler sobre pecado e vai descobrir que existe também um pecado imperdoável, um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Lendo, você vai descobrir que o primeiro pecado foi o pecado de Eva, certo? A desobediência, o ato dela. Você lendo vai descobrir que o diabo é o originador do pecado. Você lendo, você vai descobrir que Deus enviou Cristo e Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Então, lendo todos os versos da Bíblia onde aparece aquela palavra que eu escolhi, você vai sistematizar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Esse é um trabalho lento, mas é um trabalho muito compensador. Porque quando perguntarem para você o que a Bíblia diz sobre esse assunto, você leu todos os versos. Você sabe o que a Bíblia diz. Isso é fazer teologia. Eu até assisti recentemente um seminário de um doutor em teologia e eu gostei muito. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Todo mundo é teólogo. Teólogo não é só aquele que fez teologia. Teologia significa o estudo de Deus, né? Teos e logos, estudar Deus. Se você lê a Bíblia, se você estuda sobre Deus, você é um teólogo, né? Então, todos nós somos teólogos. E quando você começa a estudar a Bíblia com o desejo de sistematizar o que ela diz para algum tema, você está fazendo o papel de um teólogo, certo? Então, todos nós podemos ser bons teólogos. É claro que vai depender aí da quantidade de tempo que você vai dedicar a essa atividade. Mas então eu mostrei para você aqui um exemplo de uma concordância bíblica. Ah, pastor, você falou que tem 9 termos para pecado, tá? Mas eu não sei grego e hebraico. Como é que eu vou saber quais são esses termos? Bom, você pode, mesmo não tendo feito teologia, se aprofundar um pouquinho nas 2 línguas que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita em 3 línguas, né? Grego, hebraico e aramaico, mas temos pouca coisa em aramaico. Mas, por exemplo, você pode ter uma excelente ferramenta, eu tenho aqui em minhas mãos um exemplo disso, e vou mostrar aqui, ó, o Antigo Testamento interlinear, hebraico-português. Então, o que é isso aqui? É todo o Antigo Testamento em hebraico, só que ele é interlinear. Abaixo da palavra em hebraico vai aparecer a palavra em português. Olha que interessante. Esse Antigo Testamento interlinear são 2 volumes, né? Eu tenho em casa os volumes, esse aqui é o Pentateuco, né? Os livros de Moisés, é da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu vou mostrar para você aqui, não sei se você vai conseguir ver direitinho, mas você tem aqui em preto a palavra em hebraico e você tem em azul
a palavra em português, certo? Então, você vai aqui, por exemplo, está no capítulo 36, né? Aqui é o capítulo 36 de Êxodo. Então, você tem aqui, você descobre, né? A palavra hebraica e a palavra em português. Então, eu não sei qual é a palavra hebraica, o que ela significa. Então, você pode usar aqui um Antigo Testamento interlinear. Eu também trouxe aqui o Novo Testamento interlinear. Então, o Novo Testamento, ele é grego-português. Esse aqui é o Novo Testamento interlinear analítico, texto grego-português, de Zane Rhodes e Arthur Farstad. Então, aqui é uma tradução de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. O que você tem aqui agora? Você tem aqui o texto do Novo Testamento em grego, deixa eu ver se dá para ver alguma coisa, e em português. Você tem a passagem bíblica, aqui, por exemplo, está aparecendo aí 8:11. Você tem o texto em grego e abaixo o texto em português. Isso aqui é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, você tem a palavra grega e a palavra portuguesa. Então, você tem como dar uma olhadinha no grego e no hebraico e você descobrir as palavras originais e saber o significado delas. Isso aqui são duas ferramentas preciosas que nos ajudam. Se você quiser aprofundar-se um pouquinho mais ainda, mas esta palavra, esse verbo no grego, está em que tempo? Entendeu? Está no auristo, está no presente ativo, está no imperativo. Qual é o tempo verbal dele? Aí você pode valer-se de um léxico do Novo Testamento. Esse aqui é um léxico em inglês, se você ler um pouquinho de inglês, pode ajudar. Esse aqui é de Joseph Thayer. Então, você vai ter aqui a palavra em grego e o significado desta palavra. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Abrir aqui no léxico aqui, uma palavra, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para você. Aqui você tem, então, aqui a palavra em grego e o seu significado. Aí está. Então, você tem a palavra e você tem o que significa. Egomos, por exemplo, aqui é um exemplo. Traz a palavra egmos e tudo que egmos significa. Tudo bem? Então, um léxico te ajuda você a aprofundar um pouquinho mais na sua pesquisa. Tá bem? Outra coisa que vai te ajudar também, e tem aqui uma concordância fiel do Novo Testamento, essa é uma outra ferramenta muito especial. Quem preparou essa aqui foi a editora Fiel, Concordância Fiel do Novo Testamento. Essa concordância é boa por quê? Porque ela traz, além da palavra grega, como você pode ver aqui, ela traz a palavra como você pronuncia em português. E depois todos os versos onde a palavra aparece. Tudo bem? Então, você tem aqui, por exemplo, Elion, ou Helios. Então, você tem aqui Mateus, Marcos, Lucas, todos os textos onde a palavra aparece. Então, você tem aqui uma ferramenta muito jóia para você usar também, que é uma concordância fiel do Novo Testamento. Agora, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre dicionário. Quando eu falo em dicionário, e dicionário em teologia, eu vou dar um exemplo para você aqui desse, que eu tenho em casa, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Esse dicionário são 4 volumes. Eu estou aqui com o volume 3, volume 2, melhor. Então, o que faz um dicionário? Um dicionário, ele pega a palavra e ele vai trabalhar todo o significado dessa palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Dá um exemplo para você aqui, ó. O dicionário trouxe a expressão aqui, ó, festa, Páscoa. E aí vem, festivais ou festas andam juntas, tal, vou ler aqui. Festivais ou festas andam juntos, marcando a passagem do tempo, ressaltando os pontos altos e quebrando o ritmo da vida do mundo antigo. Quase sempre sua origem é religiosa. O termo Keonê contém um elemento religioso com uma ideia de uma pausa do trabalho normal. As festividades eram importantes, princípios bíblicos. E aí vai aparecer aqui o exemplo de Israel, das festas que eles tinham, tal.
Na cultura canaã, a agricultura era a vida urbana, possuía grande número de rituais religiosos que louvavam tal aos deuses Dagon, Baal, etc. Bom, isso faz um dicionário. Ele pega uma palavra e ele faz uma descrição do que significa essa palavra na Bíblia ou na cultura bíblica. Então, é muito bom você ter em casa um dicionário, tá bem? Vou falar um pouquinho agora sobre comentários. Eu tenho essa coleção em casa, que é o comentário bíblico, né? Versículo por versículo, é o Novo Testamento interpretado de Champlin. É um comentário bem conhecido. Esse comentário ele tem tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, mas o bom dele é que ele pega o texto em português, vou tentar mostrar alguma coisa para você aqui, depois ele pega o texto em grego, ele traz o texto português, o texto grego, e depois ele faz um comentário sobre todas as palavras principais, verso por verso do Novo Testamento. Então, esse comentário é uma ferramenta poderosa. Você tem, além desse, do Russell Norman Champlin, vários outros. E é claro que você não pode esquecer o nosso comentário bíblico oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse aqui, por exemplo, é o último volume da série, o volume 7, de Filipenses até Apocalipse, certo? Então, você tem aqui todos os versos e você vai encontrar aqui um comentário. O que é um comentário? É uma explicação sobre as palavras-chave de cada verso onde eles aparecem. Tem uma série de comentários muito interessante também, da editora Vida Nova, que é série Cultura Bíblica. Você tem o Novo Testamento em azul e o Antigo Testamento em vermelho. Esse comentário é muito bom também. Quem escreveu o comentário de Hebreus foi Donald Guthrie. Então, você tem aqui um comentário de todos os livros da Bíblia. Então, eu apresentei para você 3 exemplos de comentários. Agora, eu quero me aprofundar mais, então você tem livros biográficos. Eu trouxe, por exemplo, aqui, de Charles Swindoll, o livro de Esther. Eu vou fazer um sermão sobre a rainha Esther. Você pode pegar um comentário, um dicionário, você pode pegar várias ferramentas para fazer o sermão. Mas você tem livros que são específicos, são biográficos. E você, é claro que lendo um livro sobre Esther, você vai ter muita informação para a construção desse sermão, tá bem? E, finalizando, o que não poderia ficar de fora, é claro, os livros de Ellen G. White. Eu tenho aqui, por exemplo, Parábolas de Jesus, é um livro que me acompanha há muito tempo. Inclusive, eu estou fazendo nesse momento uma série aqui no canal, né, sobre as parábolas de Jesus. A cada semana eu posto uma parábola, todas as sextas-feiras, e aqui, é claro, é uma fonte de pesquisa inesgotável. Porque esse livro, por exemplo, trata de todas as parábolas, ele selecionou várias parábolas contadas por Jesus. Então, é um comentário extraordinário. É claro que eu não vou fazer nenhum sermão sem consultar o que Ellen G. White disse sobre esse assunto, porque ela enriquece tremendamente a nossa visão como pregadores, tá bem? Então, amigos, apenas algumas ferramentas que podem ser úteis para você. Elas podem exigir algum investimento, é claro, né? A gente tem que investir naquilo que a gente quer, né? Você tem que se especializar em algum assunto que você gosta. Eu gosto da área profética, né? Tenho vários livros, vários comentários, Daniel e Apocalipse, né? Produzi 2 livros, né? Um de Daniel, pela Casa Publicadora Brasileira, e um de Apocalipse, pela Imprensa da Fé. Esses 2 livros também são frutos de muito estudo sobre a área profética. Eu gosto da área escatológica. A minha tese doutoral que eu estou construindo é na área escatológica, eu estou escrevendo sobre chuva serôdia. Então, a gente tem que pagar o preço, às vezes de investimento e também de tempo. Então, se você quer construir um bom sermão, você precisa gastar tempo. Você não pode assumir um púlpito para falar o óbvio. Você tem que assumir um púlpito para trazer riquezas para os seus ouvintes. Riquezas de detalhes, riquezas do ambiente bíblico, do ambiente dos tempos bíblicos, riqueza dos personagens. Tem um livro muito bom que eu não trouxe aqui, mas eu tenho na biblioteca, né? A cultura no tempo de Jesus, né? Cultura bíblica, quais os costumes e culturas dos tempos bíblicos, né? Você vai entendendo, né? Quando o jovem rico falou assim para o pai, eu quero metade da minha herança, eu vou embora de casa. O que era aquilo na cultura judaica? Era desejar a morte do pai, porque a herança só era distribuída na morte.
Então, isso não está escrito na parábola. É compreendendo um pouquinho da cultura dos tempos da Bíblia que a gente vai entender isso. Tudo bem? Mas fica aí, então, algumas dicas dessas ferramentas que você pode usar no preparo do seu sermão. Tá bem? Muito obrigado. Bem curti nossa live de hoje. Eu volto no sábado que vem com mais alguma orientação e a gente vai ter mais 2 sábados e eu encerro o nosso curso. Vamos ter, então, sábado que vem a nossa 7ª live e no outro sábado a 8ª. Então, serão 8 lives nesse curso total para pregadores e eu espero que você esteja apreciando. Tá bom? Obrigado pela sua companhia nessa tarde de sábado, que Deus cuide de você, da sua família. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, se você gostar do conteúdo. E eu queria encerrar orando com você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses minutos preciosos que passamos, tentando nos preparar cada vez mais para sermos pregadores segundo o teu coração. Abençoe cada amigo, cada amiga que separou um tempo para que nós estivéssemos juntos, buscando compreender mais de como preparar bons sermões, de como estruturá-los e de como apresentá-los da melhor maneira. Por isso, Pai, fica com todos nós e dê-nos um restante de tarde feliz na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe carinhosamente você e que você tenha um restante de sábado muito feliz, tá? Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.